A história que vamos contar agora pretende caracterizar como e quando as narrativas construídas em torno da independência do Brasil e do campo da biblioteconomia correram paralelas, confluindo em resultados marcantes para a biblioteconomia nacional e também para o país. A Biblioteca Nacional é nossa protagonista, e o enredo escolhido se passa em 3 momentos distintos. Durante a independência do Brasil, entre 1822 e 1825, quando a Biblioteca Real é adquirida pelo novo Império Brasileiro por 800 contos de réis pagos à coroa portuguesa, quando os bibliotecários da Biblioteca Nacional enfrentam um novo regulamento em 1922 que muda a estrutura administrativa durante as comemorações do centenário da independência, e o curso de biblioteconomia é extinto por divergências. E o 60º da independência, em 1972, marcado pelo protagonismo da gestão de Janice Montemor, a primeira mulher a ser diretora da Biblioteca Nacional em plena ditadura militar. Contexto do estabelecimento da Biblioteca Real, a Biblioteca Nacional. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, foi ordenado por Dom João VI que viesse de Lisboa os 60.000 volumes da Biblioteca Real Portuguesa que haviam sido lá deixados quando por ocasião da fuga. Foram necessárias 3 viagens de navio entre os anos de 1810 e 1811 para transportar todo o acervo para o Brasil. O bibliotecário do rei, Luís Joaquim dos Santos Marrocos, coordenou esse processo. Foram 3 levas que totalizaram 317 caixotes. Primeira sede. O primeiro lugar de acomodação da biblioteca foi uma sala do Hospital do Convento da Ordem Terceira do Carmo. Por meio de um decreto de Dom João VI, assinado no dia 29 de outubro de 1810, foi criada então a Real Biblioteca, destinada à preservação das obras raras da língua portuguesa, como a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, e ao estímulo da leitura e da produção de novas obras. Segunda sede, em 4 de agosto de 1858. Segundo Ermakoff, o prédio que abrigava a Real Biblioteca na Ordem Terceira do Carmo era inadequado e apresentava muitas fragilidades. Insatisfeito, Frei Camilo relatou todos os problemas em memorial para Dom Pedro II, em 1853, reivindicando uma nova sede. Finalmente, após muita procura, foi adquirido em 1855 o prédio que pertenceu a J.P. da Rocha Viana, atual Escola de Música da UFRJ. As obras de adequação duraram 2 anos e 9 meses. Funcionando por mais de 50 anos, a biblioteca finalmente foi transferida para sua sede definitiva em 1910, na então Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco 219. Terceira sede, inaugurada em 29 de outubro de 1910. A convite do ministro do Interior, o engenheiro militar Francisco Marcelino de Souza Aguiar, foi convidado para projetar o edifício da Biblioteca Nacional e depois foi encarregado de sua construção. Souza Aguiar já era reconhecido no exterior por sua obra inovadora, Pavilhão do Brasil, que empregou elementos neoclássicos e de Art Nouveau em estrutura metálica totalmente desmontável, apresentado na Exposição Universal de 1904 em São Luís, Estados Unidos. Souza Aguiar recebeu a medalha de ouro do Grande Prêmio Mundial de Arquitetura, o maior da época, por esta obra. O pavilhão foi montado no Rio de Janeiro e ficou conhecido como Palácio Monroe, em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, criador do pan-americanismo. A independência no período do Brasil Império. Com a independência do Império do Brasil, a coroa portuguesa reclamou ao jovem governo as propriedades e objetos ali deixados como uma das condições para o reconhecimento da independência definidos no Tratado de Paz e Amizade de 29 de agosto de 1825,
onde se estabeleceram os termos da aliança entre os reinos de Portugal e Algarves e o Império do Brasil. De acordo com Lilia Schwartz, o documento conta dos objetos que Portugal teria deixado de reclamar ao Brasil, datado de abril de 1825, contém a lista dos objetos e os respectivos valores que o Brasil deveria pagar a Portugal, incluindo a Biblioteca Real, que custou à época 800 contos de réis. O bibliotecário real, Frei Joaquim Damaso, fez um parecer para subsidiar o preço cobrado. Na prática, Dom Pedro I pagou a seu pai, Dom João VI, o valor total de 2 milhões de libras esterlinas pelas propriedades e objetos deixados por Portugal no Brasil. Foi preciso fazer um empréstimo a 5% de juro à coroa britânica para honrar tal valor considerado exorbitante ainda nos dias atuais. Tão logo Dom Pedro I chegou de São Paulo e foi aclamado imperador, José Bonifácio já nomeava o Frei Francisco Antônio de Arrábida como bibliotecário da Biblioteca Imperial Pública em 23 de outubro de 1822. Era preciso tomar posse desse tesouro o quanto antes, mesmo antes do Tratado de Paz e Amizade, celebrado somente em 1825. De fato, esse tesouro continha exemplares raros, tal como a Bíblia de Mogúncia, de 1472, e a obra de Lusíadas, de 1572, e foi cobiçado por Napoleão Bonaparte, que não conseguiu confiscá-lo devido à sagacidade dos bibliotecários, segundo Lilian Schwartz. Frei Arrábida dedicou-se a diversas tarefas biblioteconômicas de caráter técnico e de gestão, incluindo a redação do novo regimento interno da Biblioteca Imperial e Pública, intitulado Artigos Regulamentares para o Regimento da Biblioteca Imperial e Pública, de 1824, publicado como Decisão do Governo Imperial, número 191, de 13 de setembro de 1824. O novo estatuto, além de substituir o nome de Biblioteca Real para Biblioteca Imperial e Pública, modificou o título do cargo de seu administrador-maior, que em vez de prefeito ou zelador, passou a chamar-se bibliotecário. Um reconhecimento de alta relevância para a profissionalização do cargo de bibliotecário nas instituições. É curioso observar que a equipe era formada por um bibliotecário, um ajudante bibliotecário, 3 oficiais ajudantes, 2 amanuenses, 4 serventes, um livreiro encadernador e 2 escravos. Chama a atenção a inclusão dos 2 escravos no quadro de empregados, mas os mesmos não estão listados no quadro de remuneração, tal como os demais cargos e serviços, aqueles desempenhados pelas pessoas escravizadas, também estavam descritos no regulamento. Os escravos são para o serviço grosseiro da limpeza, acarretar água, lavar as casas, conduzir pesos e coisas necessárias de fora. Enfim, eis que o Império Brasileiro nasce com 2 grandes dívidas, a que pagou Portugal e aquela que ainda fere nosso povo. A liberdade raiou no horizonte do Brasil somente para alguns. O segundo momento começa com o centenário da independência no período da Primeira República. As comemorações do centenário da independência foi um grande acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, e um dos eventos mais conhecidos foi a Exposição Internacional com seus pavilhões que deixaram construções remanescentes que podem ser visitados ainda hoje na cidade do Rio de Janeiro. Um desses pavilhões abriga o Museu Histórico Nacional, que foi uma das instituições criadas especialmente em 1922 para as comemorações do centenário da independência. É preciso lembrar que apenas 4 anos atrás, o país tinha saído de uma epidemia de gripe espanhola em 1918 como consequência do final da Primeira Guerra Mundial. Manuel Cícero Peregrino da Silva vinha de uma bem-sucedida gestão da Biblioteca Nacional e era reconhecido por ter realizado grandes feitos. Ele foi responsável direto pela mudança da biblioteca para a nova sede na Avenida Rio Branco e também pela criação do curso de Biblioteconomia em 1911, com seu início em 1915. No entanto, neste período que envolveu a guerra e a epidemia, Manuel Cícero se licenciou do cargo para atuar como diretor-geral da Instrução Pública.
e, em seguida, como prefeito interino do Distrito Federal. Na qualidade de diretor de instrução pública municipal, Manuel Cícero inovou ao convidar 7 médicos para auxiliar no serviço médico escolar durante a pandemia. Basílio de Magalhães foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional interinamente durante o afastamento de Manuel Cícero em 1918. A guerra afetou o serviço de permuta internacional da Biblioteca Nacional, mas todos os serviços funcionaram com certa regularidade, exceto apenas nos dias calamitosos da pandemia da gripe, conforme suas próprias palavras escritas em relatório anual. Em 1919, Manuel Cícero está de volta à Biblioteca Nacional e acha por bem se antecipar e ouvir o Conselho Consultivo da Biblioteca sobre a sua participação nas comemorações do centenário da Independência. O Conselho Consultivo era formado à época pelos diretores das 4 seções da Biblioteca Nacional: Constâncio Alves, seção de impressos; João Carlos de Carvalho, manuscritos; Aurélio Lopes de Souza, estampas e cartas geográficas; e João Gomes do Rego, moedas e medalhas. É notória a preocupação dos conselheiros com o tempo exíguo para realizar tais propostas previstas, bem como a falta de recursos humanos e financeiros para levar a cabo o plano original a ser cumprido pela biblioteca. Por isso, propuseram algo mais modesto, mas de alta relevância, envolvendo manuscritos que tratavam de movimentos pró-independência. Pelo teor da ata, verifica-se que a base das propostas levantadas pelo Conselho Consultivo é o projeto de comemoração do primeiro centenário da independência do Brasil, de Nestor Ascoli, pois um dos pontos discutidos na ata foi a atualização do catálogo da Exposição de História do Brasil, organizado por Rames Galvão e sua renomada equipe composta por Alfredo do Vale Cabral, João Capistrano de Abreu, João Ribeiro Menezes Brum, em 1881. No entanto, o projeto proposto por Nestor Ascoli não foi totalmente acolhido pelo poder público, apesar de seus esforços e sugestões consideradas magníficas à época por Antônio Carlos Ribeiro, um dos prefaciadores do projeto, que foi publicado mais tarde, em 1924, em uma pequena brochura. Assim, o programa oficial das comemorações da independência era bem mais modesto comparado ao projeto de Ascoli. Conforme visto, o Conselho Consultivo tinha por base o projeto de Nestor Ascoli, que sugeria algo muito mais ousado, para além do que os bibliotecários poderiam cumprir por falta de tempo e recursos. A leitura dos relatórios anuais da BN do período sugere que Manuel Cícero levou para o governo a melhor decisão do Conselho Consultivo, intermediando a construção do ideal para o possível, com a publicação da obra Documentos para a História da Independência, que foi publicada somente em 1923. Aurélio Lopes de Souza, diretor interino na época, exalta na apresentação da obra o valor do trabalho empenhado, que se traduziu em uma coletânea de documentos do período entre 1820 a 1825. Com a publicação do presente volume, inicia a Biblioteca Nacional, embora com algum atraso, a árdua tarefa que lhe foi reservada, em comemoração do primeiro centenário, de divulgar papéis do seu arquivo, projetos, cartas, pareceres e outros, referentes aos acontecimentos políticos que tiveram como remate a separação do Brasil da Península e sua emancipação como nação livre e soberana. De acordo com Souza, a obra seria publicada em 4 volumes. Este primeiro volume, já publicado, reuniu documentos envolvendo Lisboa e Rio de Janeiro no período entre 1820 e 1825, especialmente. Os demais cobriram São Paulo, Minas e algumas províncias do Norte e Bahia. No entanto, somente o volume 1 foi publicado, segundo informação no catálogo da BN e também das buscas realizadas para esta pesquisa. Um novo regulamento foi publicado no Diário Oficial pelo Decreto número 15.670, no dia 6 de setembro de 1922, um dia antes do centenário da Independência. Este regulamento trouxe mudanças para a Biblioteca Nacional.
As coleções de moedas e medalhas da Biblioteca Nacional foram transferidas para o recém-criado Museu Histórico Nacional. O complexo abrigou o Palácio das Grandes Indústrias, um dos mais visitados na exposição do centenário. Com a transferência das coleções para o Museu Histórico Nacional, João Gomes do Rego passou a dirigir a nova seção de publicações periódicas que comemorou seu centenário por ocasião do bicentenário da independência. Como estava em serviço na Comissão Executiva do Centenário da Independência desde 24 de maio de 1922, o subbibliotecário Manuel Cássius Berlink foi efetivado no cargo. O novo regulamento da Biblioteca Nacional trouxe outra mudança. O tradicional curso de biblioteconomia, que funcionava desde 1915, foi transformado em um curso técnico que era, segundo o artigo 36 do Decreto 15.670, destinado a habilitar os candidatos ao cargo de amanuense da Biblioteca Nacional e do Arquivo Nacional e ao de terceiro oficial do Museu Histórico Nacional. Trata-se realmente de uma grande mudança em relação ao currículo anterior, formado por apenas 4 matérias: bibliografia, paleografia e diplomática, iconografia e numismática. O fato é que Constâncio Alves, presente desde a primeira turma do curso da BN, e Mário Bering, designados para as cadeiras de História Literária e Epigrafia e Paleografia, respectivamente, justificaram seus impedimentos de ministrar as disciplinas que lhes cabiam usando uma brecha presente no novo regulamento. Como não havia recursos para contratar professores externos à casa, o Ministério cancelou as aulas em 1923. As aulas foram retomadas somente em 1932, com o restabelecimento do curso de Biblioteconomia na Biblioteca Nacional, conforme o Decreto número 20.673, de 17 de novembro de 1931. Com a morte de Constâncio Alves, em 13 de fevereiro de 1933, e logo em seguida de Mário Bering, em 14 de junho, o curso passa a contar com a nova geração de bibliotecários professores formada pelo primeiro corpo docente do curso. A nova edição do curso é marcada pelo número expressivo de alunos que se matriculam todos os anos, ao contrário dos primeiros anos iniciais. A chegada das alunas é outro traço marcante e formou bibliotecárias como Lídia de Queiroz Sambaqui, que se matriculou em 1938 e concluiu o curso em 1940. Dados do relatório anual da Biblioteca Nacional de 1938 já demonstraram a predominância de mulheres. Lídia Sambaqui é reconhecida por sua atuação profissional e seu protagonismo em muitas iniciativas estruturais do campo, tal como a criação do IBBD, Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, em 1954. Atual Instituto Brasileiro de Informação e Ciências e Tecnologia. O terceiro momento começa com o sesquicentenário da independência no período da ditadura militar. A exposição do sesquicentenário da independência ocorre em plena ditadura militar, nos chamados anos de chumbo. Fabrício de Souza Moraes expressa bem o tom ufanista modernizante das comemorações do sesquicentenário, que vieram a calhar para justificar o poder político vigente em um clima de milagre econômico, de repressão, sem a participação popular. O passado e o presente estão em conexão histórica, tal como Dom Pedro I e o general Emílio Garrastazu Médici, que aparecem juntos em moeda de ouro comemorativa, reforçando uma ideia de continuidade. Foi neste cenário político desfavorável que Janice Montemor assumiu a direção da Biblioteca Nacional entre 1971 e 1979. Sua nomeação, que ocorreu em meio a disputas políticas pelo cargo, foi considerada uma expressiva vitória para a classe dos bibliotecários, pois, além de ser a primeira mulher na direção da BN, o cargo voltava para as mãos de técnicos em vez de intelectuais e escritores renomados. Janice nasceu aos 23 de julho de 1927, em Osasco, São Paulo, e faleceu na mesma data, em 2005, em seu aniversário de 78 anos. Graduou-se no curso superior da Biblioteca Nacional em 1947
e seu legado pioneiro está presente nas conquistas no campo da biblioteconomia e documentação do país. Os caminhos de Janice Montemor se cruzam diversas vezes com os da Lídia Sambaqui, desde a graduação quando foi sua professora. Em 1952, por exemplo, fizeram um estágio em bibliotecas dos Estados Unidos e Europa, com bolsas da Unesco e FGV, o que foi fundamental para que mais tarde, em 1954, fundassem o IBBD. Durante sua gestão, a Biblioteca Nacional participa das comemorações do sesquicentenário, organizando uma exposição local e também colaborando com a exposição Memória da Independência, realizada no Museu Nacional de Belas Artes. Aos 26 dias de setembro de 1972, a Biblioteca Nacional abre sua exposição de documentos dos séculos XVIII e XIX, com trechos de cartas de Dom Pedro I a Dom João VI, manifestos da época da independência, reproduções de Debré e toda uma série de manuscritos e livros raros dos séculos XVII e XIX, que serão apresentados na exposição do sesquicentenário hoje, às 17 horas, na Biblioteca Nacional, diz a matéria do Jornal do Brasil. A exposição da BN gerou uma publicação que retoma, em parte, o trabalho realizado pelos bibliotecários da década de 1920, durante o centenário da independência, trazendo as referências levantadas em um catálogo publicado em forma de livro. O catálogo lista obras e documentos do período da Inconfidência Mineira desde 1789 ao reconhecimento da liberdade política em 1825, conforme descreve Wilson Losada na apresentação do livro. A participação da BN na exposição Memória da Independência foi solicitada pelo governo Médici por meio do general Antônio Jorge Correia, presidente da Comissão Executiva Central do Sesquicentenário. Dando os cumprimentos à senhora Janice Montemor pelas altas funções que lhe foi solicitada pelo senhor presidente Emílio Garrastazu Médici, que ela forneça a requisição ao senhor Dr. Pedro Calmon, presidente do IHGB, e de quaisquer documentos para a Biblioteca do Sesquicentenário que estava sendo organizada. Foi aberto um processo com a lista das obras que fariam parte da exposição no Museu Nacional de Belas Artes e que foram transferidas para aquele espaço durante a exposição. No entanto, a exposição Memória da Independência, programada pelo Museu Nacional de Belas Artes para comemorar o sesquicentenário, no dia 12 de outubro de 1972, foi adiada para 19 de novembro, devido a problemas de montagens de acrílico que serviram de moldura ou apoio dos objetos. Técnica museológica considerada moderna para a época. No filme da BDB Cultural, Memórias da Independência, Exposição Piloto e o Brasil de Pedro a Pedro de 1972, onde a exposição está sendo montada, é possível ver as molduras de acrílico a que se refere a matéria. O documento do dia 4 de setembro de 1972 do Departamento de Assuntos Culturais agradece à BN e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pela grande colaboração da BN na exposição do sesquicentenário no Museu Nacional de Belas Artes. Luciana Grings, em seu livro O Leigo e a Especialista, traz informações surpreendentes sobre o preconceito de gênero sofrido por Janice, tanto pela imprensa quanto pelo próprio ministro Jarbas Passarinho. Porém, nada disso ofuscou seu legado. Sua gestão foi pautada pela competência, transparência e ousadia, segundo Luciana Grings. Contamos essa história, mas ela não chega ao fim, pois ela não termina aqui. Precisamos de mais pesquisas, mais estudos para dar conta do que passou e do que ainda passaremos. Você pode fazer parte disso estudando e pesquisando conosco nos cursos de graduação e pós-graduação em Biblioteconomia na Unirio.